Chegou o momento da palavra do Senhor. Se inscreve, curte, compartilha e espalha para todo mundo. Uma palavra da parte do Senhor para mim e para a tua vida. Tu és a minha luz. Eu venho trazendo a mensagem da parte do Senhor, que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Antes de a gente começar a refletir sobre essa mensagem, o rei Davi sentiu no seu coração de construir um templo, uma casa de adoração, para que pudesse proteger a arca, para que pudesse abrigar a arca, e ali fosse o santuário, a casa do Senhor. Isso foi a vontade do rei Davi. Porém, Deus disse a Davi que não seria ele que iria construir aquela casa, e sim o seu filho escolhido, o rei Salomão. E Deus disse exatamente tudo o que precisava para que Salomão construísse o templo. Desde a estrutura, os tecidos que eram utilizados, como seria colocado o ouro, toda a construção da casa do Senhor foi ordenada por Deus. Deus mostrou exatamente, detalhadamente, tudo que ele queria. E Salomão assim o fez. Salomão construiu a casa do Senhor conforme o que Deus determinou, conforme o que Deus colocou para que ele fizesse. E assim ele o fez. Depois de grande esforço do povo de Israel na edificação do templo, o Senhor apareceu ao rei e lhe deu as condições para que a presença de Deus ela permanecesse naquele lugar. Porque não era só construir o templo, não era só edificar a casa. A casa estava ali pronta, edificada, do jeito como Deus mandou. Mas, para que a presença do Senhor estivesse naquele lugar, Deus tinha as condições. E aqui em 2 Crônicas, versículo 7. 2 Crônicas, versículo 7. 7:11 diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei, a tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, e na sua casa prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. E, no versículo 14, presta atenção no versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face,
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus amados, não é só edificar o templo, é se consagrar ao Senhor, edificar a sua vida ao Senhor. O povo de Israel estava sob o comando de um rei. Salomão conseguiu erguer o templo do Senhor. Fez tudo isso com um propósito. A vontade de Deus era que aquela casa, aquele templo fosse de adoração. Todo Israel ficou alegre com a construção daquele templo, no local onde eles teriam para adorar ao Senhor. Deus, Ele quer habitar no meio do povo. Deus, Ele quer se fazer presente. Não adianta apenas um lugar se não tiver a presença do Senhor. Ele aceita a sua adoração. Ele aceita o seu sacrifício, a sua entrega, o seu esforço, desde que seja real. E não é somente uma casa, é uma entrega. Deus, Ele tinha o desejo de abençoar o povo. Deus tinha o desejo e a vontade de prosperar o povo de Israel. Mas a presença de Deus, para se manter naquele lugar, ela exigia uma total dedicação, uma mudança de velhos hábitos. Não é a mesma coisa. Não adianta você construir uma casa bonita e você diz: aqui é a igreja, tá, escolhe um nome, se não tiver a presença de Deus. E na passagem de 2 Crônicas diz assim: e se o meu povo que se chama pelo meu nome, é quando você diz assim: o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, se humilhar e orar. O povo que se humilha, ele reconhece a soberania de Deus na sua vida. O povo que se humilha sabe que não é nada sem Deus. O povo que se humilha reconhece a dependência no Senhor, a sua fragilidade. Porque não adianta você ter recursos, não adianta você ter riquezas, não adianta você ter tudo, se você não tiver a soberania de Deus na sua vida. Não adianta você alcançar todas as coisas do mundo, se você não tiver Deus no controle de tudo. Um líder, de qualquer que seja o ministério, de qualquer que seja o setor, de qualquer que seja a empresa, de qualquer que seja a família, de qualquer que seja o estado, o lugar, se ele não reconhecer o poder de Deus, a soberania de Deus sobre a sua vida, ele está sujeito à queda. Em Tiago 4, versículo 9 e 10 diz assim: entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Se humilhar na presença do Senhor. O povo que se humilha diante de Deus é exaltado. Se esvaziar de orgulho, de soberba, é deixar de confiar na própria força, é confiar apenas exclusivamente em Deus. Quando estamos em oração, nós estamos nos colocando na presença do Senhor, deixando de confiar na nossa própria força e confiando na força de Deus.
Quando estamos em oração, nós estamos dizendo: Senhor, nós não somos nada, dependemos exclusivamente de Ti. É quando há um quebrantamento. É quando entramos na presença do Senhor. Quando estamos com o coração contrito, ansiosos para ouvir a voz de Deus. É quando a vaidade ela é deixada de lado. É quando a soberba é deixada de lado. É quando temos Deus no comando de nossas vidas. É quando a nossa atenção está voltada apenas para o alto. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar é quando você se entrega totalmente a Deus. Reconhecendo que você não é nada e que Deus é o soberano sobre a sua vida. É quando você o busca, é quando você o clama, é quando você o implora, é quando você o necessita. Quando o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, é necessário haver oração. É necessário ter esse momento de comunhão com Deus e através da oração. Se o meu povo buscar a minha face, buscar a face de Deus é ter um relacionamento com Ele. É se colocar na presença dEle, se esforçar, abrir mão dos seus próprios interesses e colocar Deus acima de tudo na sua vida. Tem que ter um compromisso. Buscar a face do Senhor é saber que sem Ele você não é nada. É procurar e clamar de todo o coração. Jeremias 29 diz, 29:12: Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. Procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então tem que buscar a Deus, tem que clamar a Deus de todo o teu coração. Buscar a face do Senhor. Buscar a face do Senhor requer comunhão, requer adoração, requer esforço, requer dedicação. Tem que ter compromisso com Deus. Deus, Ele se compromete com quem tem compromisso com Ele. A verdadeira busca em espírito e em verdade. Buscando a Deus todos os dias para obter intimidade com o Senhor. Ficar mais íntimos. Colocando a fé em ação através da oração. Ainda em Crônicas, no mesmo versículo diz: se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Porque não adianta apenas você se humilhar, você orar, buscar a face do Senhor, se você continuar praticando as mesmas coisas. Vai ser uma ação contínua mesmo? Pecar e pedir perdão? Errar e ir lá pedir perdão, orar, Senhor me perdoa? E continuar praticando os mesmos erros? Não, amados. Deus fala que é necessário se humilhar, reconhecer, buscar a face, orar e se converter dos seus maus caminhos. Quem busca a Deus de verdade, isso é uma consequência. Quando você está buscando a Deus em espírito e em verdade, não precisa que ninguém lhe aponte que você está fazendo as coisas erradas, porque o Espírito, ele testifica com você do seu erro. E é impossível, meus amados, a gente estar em Deus, estar em comunhão com Deus e sentir prazer em fazer as coisas erradas. A gente sente temor, a gente sente vergonha, a gente sente medo, a gente foge da aparência do mal.
Quando a gente tem uma comunhão de fato com o Senhor, a gente reconhece o pecado e a gente se afasta dele. Porque nós conhecemos os caminhos do Senhor. Quem se converte de verdade, verdadeiramente, reconhece, porque o Espírito, ele mostra a você onde está o seu erro. E o amor a Deus é tão imenso que a gente não quer aborrecer o Senhor. A gente não quer desagradar o Senhor. As trevas, elas não andam com a luz. É impossível. A luz, ela ofusca a escuridão. Ela afasta. Ela ilumina tudo. Se você se manter em fé, submisso ao Senhor, buscando a face de Deus, chega um momento que o pecado lhe incomoda. Aconteceu assim comigo com algumas vestimentas que antes eu usava e que eu achava normal, natural. Mas a partir do momento que o Senhor, ele entrou na minha vida, que ele fez uma transformação do meu interior, eu já não conseguia mais me olhar com os mesmos olhos. Eu já não conseguia me ver, me olhar no espelho daquela forma e achar natural. Deus, ele transforma, ele faz uma mudança. E houve uma mudança muito grande em mim. Eu sei que existiu também uma mudança muito grande em você. E se ainda não houve, Deus, ele está trabalhando. Mas é preciso que você tome a atitude e que você faça exatamente aquilo que Deus ordenou. Se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Temos que discernir o que pode nos afastar dos caminhos do Senhor. Aquilo que nos leva para o mau caminho. Os maus caminhos nos tornam vulneráveis ao ataque do inimigo. É impossível você estar com Deus e você querer permanecer nos mesmos caminhos, nas mesmas coisas que você fazia antes. Nós temos que identificar aquilo que nos afasta do caminho de Deus. Amadurecer o nosso relacionamento com o Senhor. Nós precisamos saber onde estão os nossos pés. Se afastar dos maus caminhos é abandonar as velhas práticas. Viver a nova vida que o Senhor nos proporciona. A transformação, a limpeza de alma. Quando deixamos tudo que nos afasta de Deus, nós estamos buscando a Deus, nos convertemos dos maus caminhos, nos alinhamos com o Senhor, fazemos a escolha certa, nos colocando na presença de Deus. Quando nós seguimos todos esses passos, então aqui Deus fala, no mesmo versículo, então eu ouvirei dos céus. Quando nós seguimos todos esses passos, os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso clamor. Aleluia. Quando nós seguimos todas essas recomendações que o Senhor nos ordena, então os ouvidos do Senhor estão atentos à nossa oração. Quando você se coloca de joelho no seu quarto para orar a Deus por uma causa que você imagina que seja impossível. Quando você tem uma vida respaldada, quando você tem uma vida pautada, quando você tem uma vida ali, diante do Senhor, buscando a face dEle, orando, se colocando na presença, se convertendo dos seus maus caminhos, buscando estar e andar reto diante do Senhor. A oração do justo pode muito ter seus efeitos, amados.
Os ouvidos do Senhor, eles estão atentos, aleluia, ao teu clamor, à tua oração. Deus, Ele está vendo as tuas lágrimas. Os ouvidos do Senhor, eles estão atentos à tua súplica, aquilo que tu tens pedido, aquilo que tu tens buscado. Quando você se coloca diante do Senhor, na presença do Senhor, quando você segue aquilo que Ele te ordenou e busca verdadeiramente de coração a tua entrega ao Senhor, Deus, Ele não tampa os seus ouvidos. Os ouvidos do Senhor estão atentos ao clamor do povo dEle. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Deus reconhece que somos falhos, amados. Deus, Ele quer que você reconheça onde você está errando. Deus, Ele sabe todos os seus erros, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe tudo. Mas Ele quer que você reconheça onde você está errando. Ele quer que você se converta dos seus maus caminhos. E Ele quer ainda que você peça perdão. Porque Ele está ali com os ouvidos atentos ao seu clamor para te perdoar. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus amados, o perdão, ele é oferecido por Deus ao pecador arrependido. E o perdão de Deus, ele não tem limites. Não importa quão fundo do poço você acha que esteja. Quando você ouve a voz do Senhor, quando você se converte, quando você ora, quando você muda a sua vida, quando você busca a face do Senhor, quando você se converte dos maus caminhos e reconhece que o Senhor é soberano na tua vida, os ouvidos do Senhor, eles estão atentos. Os ouvidos do Senhor estão atentos ao teu clamor, à tua renúncia. Mas é preciso que haja renúncia. O Senhor, Ele diz: vinde a mim como estais. Não é permaneça como está. Vinde a mim sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Vinde a mim como estais. O Senhor diz: vinde. Se você acha que você já está numa vida muito difícil, muito ruim, muito bagunçada no mundo, mas Deus não está dizendo permaneça aí, não. Ele diz: vem a mim. A partir do momento que você chega a Deus, é impossível que não haja uma transformação. Quando ele entrou na casa de Zaqueu, houve uma transformação. Quando ele entrou na casa de Mateus o publicano, houve uma transformação. Quando ele entrou na vida de Saulo, houve uma transformação, se transformou em Paulo. Não existe condições quando Jesus, ele entra, de você permanecer do mesmo jeito que você está. É impossível. Porque quando Jesus, ele entra na casa, existe uma transformação. Quando você permite que ele entre de verdade, ele cura, ele transforma, ele liberta, ele restaura. A presença do Senhor, a palavra do Senhor, ela não volta vazia jamais. Deus, ele é fiel, ele não é homem para mentir. Deus, ele age no meio do povo, ele coloca o poder dele, a graça, a majestade na sua vida. Quando você coloca os seus joelhos no chão, quando você ora, quando você busca, quando você se converte, quando você reconhece, quando você se afasta dos maus caminhos, Deus, ele habita na sua casa e há uma transformação, há uma libertação. Deus, ele está querendo agir na tua casa. Deus, ele quer agir na tua vida.
Deus, Ele quer agir no meio do seu povo. Aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Vou ler novamente para você. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus amados, o perdão divino não é garantia de que você não sofrerá as consequências dos seus erros. Uma pessoa que passou 20, 30 anos fumando, se converte hoje, aceita Jesus, está aí com um problema sério no pulmão, consequência do seu pecado, mas ele aceita Jesus e ele se converte dos maus caminhos, acaba com as velhas práticas. Possa ser que ele permaneça sofrendo as consequências do seu pecado, aquele mal no pulmão. Deus, por sua misericórdia, pode curar. Mas o que você tem que ter a certeza no seu coração, a partir do momento que você converte dos seus maus caminhos, que você se converte das coisas, é o que virá depois. É a coroa celestial que vamos receber da parte do Senhor. É quando sabemos que aqui nós estamos de passagem nesse mundo, e que o nosso lar são as mansões celestiais, a nossa casa de habitação é onde eu pretendo, é onde você pretende habitar. Mas aqui na terra, nós devemos nos arrepender, deixar de praticar as velhas obras, as velhas práticas e se render exclusivamente ao Senhor. Muitas vezes sofrendo ainda as consequências dos nossos pecados, mas sabendo que a coroa e o galardão há de vir da parte do Senhor, você permanecendo fiel sempre. Deus, Ele age no meio do seu povo. Os salvos em Cristo fazem parte do povo que se chama pelo nome do Senhor. Quando aceitamos a Senhor na nossa vida, quando aceitamos a Deus na nossa vida como governador, como Senhor soberano, as portas do inferno, elas não prevalecerão. O inimigo, ele não tem poder sobre a nossa vida quando Deus, ele é o governo soberano sobre a nossa vida. Então, para que Deus possa operar cada vez mais maravilhas no meio do seu povo, temos que seguir aquilo que Deus nos ordenou. Se humilha diante de Deus, ora, busca a face do Senhor, se converte dos seus maus caminhos, para que os olhos e os ouvidos do Senhor estejam atentos ao nosso clamor, perdoando os nossos pecados, derramando sobre nós a sua graça infinita, nos limpando e nos libertando e sarando a nossa terra. E a nossa casa, a casa do Senhor, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então, meus amados, você nesse momento que ouviu essa mensagem, reconheça que você é a casa onde Deus pretende habitar. Então, fazendo tudo isso, tudo
que Ele nos ordena, tudo que Ele nos ensina. Essa casa, que sou eu, que é você, é onde o Espírito Santo do Senhor irá fazer morada, irá fazer a transformação de que nós precisamos. Receba essa palavra e medite nela, em nome de Jesus.